Sabemos que existem 5 aparições marianas confirmadas pela Igreja: Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Guadalupe, de Lourdes, de Salete e Nossa Senhora das Graças. Essas 5 aparições, resumidamente falando, tiveram uma investigações criteriosas da Igreja e foram confirmadas. Elas não são dogmas, não são certezas da fé. A Igreja não nos obriga a acreditar nessas aparições. Acredita quem quer. A Igreja apenas, quando as confirma, dá um aval, uma assinatura de que essas aparições realmente existiram. Mas nós, como cristãos, ao contrário dos dogmas que são certezas da fé, nós somos, se queremos crer em Cristo, devemos acreditar naquilo que Ele ensina. Ao contrário dos dogmas, as aparições são facultativas, a sua crença. Contudo, existe Nossa Senhora do Carmo, existe também Nossa Senhora de Medjugorje, mas não é o caso do vídeo aqui. Nossa Senhora de Medjugorje é uma das aparições mais debatidas ultimamente na antiga Iugoslávia. Mas hoje vou falar de Nossa Senhora do Carmo, que indiretamente, por uma dessas 5 aparições confirmadas pela Igreja, acabou sendo também uma indiretamente confirmada também. Não é uma confirmação oficial, mas os frutos dessa aparição de Nossa Senhora do Carmo foram sim confirmadas. E eu já começo com o próprio uso do escapulário. Pelo menos aqui no Brasil, o uso do escapulário é muito popular. As pessoas inclusive usam o escapulário de forma errada, porque não existe, por exemplo, a situação de você usar um escapulário de metal simplesmente. É aquele escapulário que tem numa face a imagem de Nossa Senhora do Carmo e na outra a imagem do Sagrado Coração de Jesus. Você pode utilizar o escapulário da forma tradicional, daquela forma em que eles são envolvidos, as duas imagens, por plástico, por resina, ou a medalha escapulária, que é uma medalhinha em que você tem de um lado Nossa Senhora do Carmo e do outro o Sagrado Coração de Jesus. Somente essas 3 formas. Outros tipos de formas não estão contempladas nas autorizações de papas, exatamente. Nossa Senhora do Carmo apareceu, houve uma aparição de Nossa Senhora do Carmo, e nessa aparição ela divulgou, vamos dizer assim, ela criou o exercício espiritual de fidelidade do uso do escapulário. Eu deixei bem claro, exercício espiritual de fidelidade, que é materializado no uso do escapulário no pescoço. Esse uso do escapulário, durante vários anos, durante décadas, foi comprovado com grandes milagres. Pessoas que foram salvas da morte graças ao uso do escapulário. Não é o escapulário em si, mas logicamente a proteção de Deus que nos abençoa com a sua ajuda quando nós utilizamos, praticamos esse exercício espiritual de fidelidade. No dia 16 de julho, a Igreja celebra a festa de Nossa Senhora do Carmo. No início do século XIV, na época das Cruzadas, eremitas europeus se estabeleceram no Monte Carmelo, no norte de Israel. Na verdade, estes eremitas queriam viver uma vida de oração e solidão, assim como o profeta Elias no Antigo Testamento. No meio das ermidas foi erguida uma capela dedicada a Nossa Senhora. Após isto, solicitaram ao patriarca de Jerusalém uma regra de vida, um conjunto de regras que eles se submeteriam. Como Jerusalém estava sendo ocupada pelos turcos e estes avançavam sempre mais, os eremitas tiveram que retornar à Europa. Como não tinha uma regra de vida reconhecida pela Santa Sé, era difícil ver a vida como era exercida no Monte Carmelo. Pediram então
através de orações, ajuda a Nossa Senhora e conta a tradição que a mãe lhes deu como sinal de proteção o escapulário. Ou seja, o escapulário, né, que nós conhecemos, é um sinal de proteção, um sinal que distingue os que são desta ordem, da ordem carmelita. Segundo a tradição, a promessa de Maria era que com este escapulário, a pessoa que morresse com ele seria libertada do purgatório no primeiro sábado de sua morte, o privilégio sabatino. Leigos aproveitaram também deste privilégio e vários papas aprovaram tal devoção. Quem, portanto, recebe o escapulário, assume compromisso de viver uma vida cristã. E aí é que nós temos a grande questão. Pensemos, o escapulário, ele é para ser usado no pescoço, ou enrolado no braço, alguma coisa no corpo. Ele é um objeto material. Ele é símbolo de um exercício espiritual de fidelidade. Qual é o exercício espiritual de fidelidade? Viver uma vida cristã, tendo como mãe espiritual Nossa Senhora. Até aí não há muita diferença do cristão comum, mas vamos dizer assim, é um compromisso a mais, um impulso ao exercício de piedade. Esta promessa do privilégio sabatino, de quem usasse o escapulário seria libertado do purgatório no primeiro sábado de sua morte, caso morresse usando o escapulário, ele não é um passe de mágica. É a providência divina que está inserida no uso do escapulário, que, volto a dizer, é um exercício espiritual de fidelidade. Alguns padres, como foi no meu caso, o padre me impôs o escapulário. O escapulário não é um amuleto mágico, ele é um símbolo dessa, como eu já falei, um símbolo desse exercício. E quem recebe o escapulário é a própria pessoa. No caso, vamos dizer assim, é como se fosse uma investidura feita àquele cristão. No começo eram somente aos eremitas. Depois, com autorizações papais, eu não vou aqui mencionar isso porque vou indicar inclusive um livro que conta essa história e o vídeo ficaria muito longo. Vários papas deram privilégios ao uso do escapulário. Inclusive, para soldados de guerra foi criado a medalha escapulário, que era feita com uma medalhinha de metal, como eu já falei, de um lado a imagem de Nossa Senhora do Carmo e do outro Sagrado Coração de Jesus. Então nós temos o escapulário comum, de pano, os escapulários que são feitos com resina, com plástico, como nós já falamos, e a medalha escapular. Aquelas medalhas de escapulário só de metal não valem. Mas o que significa dizer é que, diante de uma aparição que não foi confirmada pela Igreja, o seu fruto, que foi o uso escapulário, ele é confirmado por vários papas. Não se trata de uma peça que garante salvação fácil, mas um compromisso valorizado pela Igreja, pois quando bem compreendido, leva a pessoa a uma vida cristã eficaz. A pessoa começa a usar o objeto depois de uma imposição, recebendo-os das mãos de um sacerdote, e aquele que o recebe assume o compromisso de ter uma vida cristã e de utilizar o objeto como símbolo desse compromisso. Maria é modelo de todo discípulo de Cristo, e este compromisso deve ser entendido como uma busca perpétua deste modelo, desta imitação positiva que pode nos levar à salvação eterna. Evidentemente que ao praticarmos esse exercício diariamente, nós nos aproximamos de uma vida cristã. E será, segundo a providência, sempre segundo a providência divina, será muito mais tranquilo viver essa luta, porque estamos do lado de Deus, fazendo exercício de piedade,
buscando Jesus Cristo, procurando tomar as feições de Cristo. Então, automaticamente a promessa de que quem morresse com o escapulário seria libertado do purgatório no primeiro sábado após a sua morte é um compromisso que é consequência exatamente desse exercício espiritual de fidelidade. Por que eu digo que, que indiretamente esta aparição foi confirmada? Primeiro ponto, os papas, diante desse compromisso, do compromisso escapulário, eles verificaram que esse compromisso era muito salutar, era um exercício espiritual muito saudável, então foi ditando regras, aprovando o uso do escapulário. Então eu tenho aqui para vocês, a grande promessa de salvação, o escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Aqui diz exatamente as palavras que foram ditas, como é o compromisso. Existe, por exemplo, vou ler aqui para vocês, a extensão do escapulário religioso para todos os leigos, para ordens terceiras, as confrarias e muitos exemplos de pessoas que foram salvas com o uso do escapulário. Existe até aqui um testemunho que mostra uma pessoa que sofreu um acidente, ela estava usando o escapulário, sofreu um acidente de carro terrível, ficou à beira da morte e ela ficou praticamente no limiar entre a vida e a morte, e só morreu quando um sacerdote chegou na cena, no local do acidente, confessou esta pessoa então teve seus pecados mortais perdoados com o sacramento da confissão, e imediatamente após essa confissão ela partiu, ela morreu. Ou seja, a graça foi exatamente a pessoa não morrer com aquele pecado, com aqueles pecados mortais. E existem outras também, de salvar da morte mesmo, de acidentes graves. Então existem vários testemunhos aqui. Na manhã do dia 16 de julho de 1251, suplicava com maior empenho a Mãe do Carmelo sua proteção, recitando a bela oração por ele composta, Flos Carmeli. Isso, segundo ele próprio relatou ao padre Pedro Schwagton, meu inglês é ótimo, seu secretário e confessor, de repente a Virgem me apareceu em grande cortejo e, tendo na mão o hábito da ordem, disse-me, isso foi a São Simão Stock. O que Maria disse? Recebe, diletíssimo filho, este escapulário de tua ordem como sinal distintivo e a marca do privilégio que obtive para ti e para todos os filhos do Carmelo. É um sinal de salvação, uma salvaguarda nos perigos, aliança de paz e de uma proteção sempiterna. Quem morrer revestido com ele será preservado do fogo eterno. E disse-me ela, ao desaparecer, que bastava me enviar uma delegação ao Papa Inocêncio, vigário de seu filho, que ele não deixaria de me mandar remédio para nossos males. Enfim, esse livro conta todas as modificações que foram feitas pelos papas, como o uso do escapulário se estendeu a todos os leigos. Teve um momento em que só os sacerdotes da ordem carmelita poderiam fazer a imposição aos leigos, depois foi estendido a todos os sacerdotes. Enfim, é uma história muito interessante, uma aparição não confirmada pela igreja, mas que indiretamente acaba sendo confirmada, como eu já falei, descrevendo criteriosamente o uso do escapulário. Volto a dizer, é um exercício de fidelidade, não é mágica, a pessoa que usa o escapulário não vai ser preservada do inferno magicamente, não, ela tem um dos compromissos é viver piedosamente, e viver piedosamente é viver seguindo as palavras de Jesus. Os milagres de Fátima. A história narrada pelo sobrinho da irmã Lúcia, uma das videntes que viu Nossa Senhora em Fátima, da editora Paulinas. Por que eu estou mostrando esse livro? Porque Fátima, Nossa Senhora de Fátima, é uma das aparições que a igreja confirmou. E
Em uma dessas aparições, a Nossa Senhora de Fátima apareceu em vários dias. Acontece que Nossa Senhora aparece vestida com as mesmas roupas que a imagem de Nossa Senhora do Carmo. Eu vou ler na página 228, a partir da página 228, esse relato que é feito pelo sobrinho da irmã Lúcia. Nossa Senhora acrescentou: não faltem no dia 13 de outubro. Nesse dia virão também Nosso Senhor, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Carmo e São José com o menino Jesus, para abençoar o mundo. Deus está contente com o sacrifício de vocês, mas não quer que durmam com uma corda. Usem apenas durante o dia, que eles tinham um exercício de usar uma corda, um exercício espiritual. Suplicaram-me que lhe pedisse muitas coisas, disse Lúcia: a cura de alguns doentes, de um surdo-mudo. Aí Maria responde: sim, alguns hei de curar, outros não. Em outubro farei um milagre para que todos creiam. Lúcia voltou ao posto de pé e gritou à multidão: se querem vê-la, olhem para aquele lado. Nesse momento a Virgem tinha começado a elevar-se para os céus. Os olhos de todos fixaram-se no Oriente, e muitos afirmaram ter visto um globo de luz que se dirigia velozmente nessa direção. Nossa Senhora não dissera coisas novas naquele encontro, pelo menos se nos ativermos aquilo que Lúcia viria contar mais tarde. No entanto, tinha falado da aparição de outubro, prometendo que nessa ocasião haveria um grande prodígio, e que dessa vez viria acompanhada por outros personagens celestes, Nosso Senhor e São José. Mas Nossa Senhora também dissera que veriam o menino Jesus, Nossa Senhora das Dores e Nossa Senhora do Carmo. O que significa isso? Quantas senhoras há no céu? Nós sabemos que são títulos, são muitas vezes momentos do Evangelho. Nossa Senhora da Luz, Nossa Senhora do Bom Parto, Nossa Senhora do Desterro, são momentos em que Maria viveu nos Evangelhos. Nossa Senhora do Desterro foi quando ela fugiu para o Egito, ela se desterrou, ela saiu de sua terra. E também de lugares, Nossa Senhora da Copacabana, né, porque aquele bairro no Rio de Janeiro foi consagrado a Nossa Senhora. E também lugares onde Maria apareceu, como Nossa Senhora de Fátima. O padre Valinho escutou as nossas ingênuas perguntas e sorriu divertido. Compreendeu que se tratava de interrogações motivadas por simples curiosidade superficial e ridícula, mas de qualquer maneira respondeu: no céu há um único Jesus, aquele que viveu na Palestina há 2000 anos, e que depois da ressurreição dos mortos subiu à glória do Pai em corpo e alma. E há uma única Maria, mãe de Jesus, que também se encontra na glória do paraíso em corpo e alma. A aparição é um fenômeno místico, uma representação, uma experiência especial, em que são evocados de forma misteriosa acontecimentos particulares, que simbolizam situações, verdades, eventos históricos ocorridos no tempo, ou que ainda virão a acontecer. A dimensão em que se realiza a aparição ultrapassa os nossos conceitos de espaço e de tempo. A imagem do menino Jesus serve para recordar um fato ocorrido, o mistério da encarnação de Cristo, do Deus que se fez criança, nascendo de Maria. Nossa Senhora das Dores e Nossa Senhora do Carmo são sempre a mesma pessoa, ou seja, Maria de Nazaré, mãe de Jesus, venerada pelos fiéis sob várias denominações, que representam as várias facetas da sua personalidade espiritual. Porém, como é evidente, trata-se sempre da mesma pessoa. No paraíso há só um Jesus e uma única Nossa Senhora, sua mãe. Enfim, mostrei alguns livros para vocês, mostrei a importância do uso do escapulário, que não se trata de algo mágico, e sim de um compromisso de espiritualidade, que nós vamos a cada dia seguindo os passos de Jesus, imitando o exemplo de Maria. Como Dom Estevão Bittencourt já disse, a Igreja Católica existem os meios ordinários de salvação e os meios extraordinários de salvação. Os meios ordinários estão na própria Igreja, nos 7 sacramentos. Como a confissão, que perdoa os pecados, como o batismo, que nos faz filhos de Deus, como a própria Eucaristia, que é o alimento, o pão da vida que nos leva ao céu. Essas são as formas ordinárias, mas também existem as formas extraordinárias,
como o uso do escapulário. Existem milhares de formas extraordinárias. Tanto as formas ordinárias quanto as formas extraordinárias são instrumentos de salvação. E o único Salvador é nosso Senhor Jesus Cristo. O único que nos salva usando todos esses veículos, todos esses instrumentos. Por isso, meus irmãos, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem saber mais, consultem esses livros. Se quiserem a imposição do escapulário, os sacerdotes podem fazer essa imposição para vocês. E peço a vocês que se inscrevam para que vocês possam receber os outros vídeos, que compartilhem, que divulguem essa mensagem, esses vídeos para as outras pessoas, para que possamos formar uma grande rede de evangelização. Até o próximo vídeo.